ele trata de que todos nós, no nosso cotidiano, temos um tempo ocioso. Todos nós nessa sala temos um tempo ocioso. Em determinado momento do mês, nós temos um tempo ocioso, né? E há 23 anos nós pensamos, por que não pegar esse tempo ocioso, essa expertise, essa capacidade técnica, essa boa vontade, esse amor, por que não, né? E doar para quem está precisando. E aí criamos um projeto chamado Centro de Voluntariado da Amazônia, né? Dá para perceber que são várias formiguinhas, né? Hein? São várias formiguinhas, que bom. E essas formiguinhas, cada uma fazendo um pedacinho, aplicando esse tempo ocioso, essa competência técnica, para melhorar a vida de alguém, ou para proteger o meio ambiente, ou para cuidar de animais, ou para fazer responsabilidade socioambiental em empresas. E assim foi. Em 1996, nós inovamos com o tal do coaching de responsabilidade socioambiental e voluntariado, né? Que é o que a gente vai tratar hoje, como quase terminando, né, a nossa 9ª certificação profissional de coach humanista da Conceitos do Mundo. Eu adoro essa história do Conceitos do Mundo, viu? Mas a gente fica pensando, bom, e como é que eu vou manter isso? Como é que eu vou conseguir recursos financeiros para poder viabilizar essas ações? Em tese, não precisamos. Ela deve ter saído da alma ali. Como não precisa de dinheiro? Por quê? Porque, veja bem, a competência técnica você já tem. O conhecimento você já tem. E você tem ao teu redor uma rede gigantesca de amigos, familiares, colegas de trabalho, que estão divididos em 4 grupos: família, escola, trabalho e lazer. Né? E que são, no mínimo, 50 pessoas. Naturalmente, se você sensibiliza uma dessas 50 pessoas, naturalmente ela vai fazer isso com outro grupo de 50. E assim nós temos feito. Quando você pega essa tua 1 hora por mês, e soma 1 hora do teu pai, da tua mãe, do teu tio, do teu colega de trabalho, né? Já não vai ser mais 1 hora. Vai ser 2, 3, 4, 20, 30 horas. Pega uma empresa como a IKEA. Quantos funcionários tem na IKEA, minha colega? Aproximadamente? Só no hoje são 400. 400 horas. Que não seja 400 horas, que seja 40 horas, já dá para fazer um bocado de coisa. Não é? Porque isso vai virando uma bola de neve, porque as pessoas se sensibilizam. Né? Quem não se sensibiliza em prevenir o acidente com uma criança ou com um idoso? Cuidar do animal, né, que esteja precisando. Todos nós nos sensibilizamos com isso. Somos gente, né? Então, esse melhorar o mundo, ele é possível. Ele é possível na medida que você pega a sua competência técnica, você pega aquele percentual do marketing da tua empresa que fatalmente você vai gastar e reverte para uma atividade socioambiental de voluntariado. E você sabe por quê? Digam aí, sabem por quê? Eu não gosto de falar sozinho não, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você pode. Porque é ético. Porque é imoral não fazer. E porque é necessário, gente. O mundo está ficando muito complicado. Nós estamos vivendo aí todos os dias na mídia, na imprensa, situações que a gente talvez até não tenha solução, mas a gente precisa tentar de alguma maneira, né? O que aconteceu aqui? Tchau, tchau. Abracadabra. Pronto, a formiguinha. E qual é o benefício disso? É muito simples. Isso reduz custo operacional para a sociedade. Uma criança que não se acidenta não vai inchar o sistema de saúde. Um idoso que não cai dentro de casa e quebra a bacia e fica imóvel também não vai encher o sistema de saúde, não vai precisar de seguro e não vai dificultar a vida da família. Não é? Um cachorro que não está na rua e morde uma pessoa, não é? E essa pessoa depois vai para o sistema de saúde, também é um custo a menos. Não é? Isso protege o meio ambiente, isso salva vidas e evita muito sofrimento. Não é? Bom, então, vamos mergulhar? Vocês estão muito sérios aí, hein? Calma, não vou mostrar nenhuma imagem feia hoje não, viu?
Porque esse universo, em verdade, gente, ele é muito simples. Ele é muito simples. Basta você querer. Se eu posso sensibilizar minha esposa para ela operar gratuitamente uma criança que está precisando, por que não fazê-lo? Ela não vai negar a cirurgia. Uma cirurgia que ela cobraria 3, 4 mil euros. Seria o valor que ela teria de remuneração por uma cirurgia dessa. Não custa nada para ela, é a responsabilidade social dela. Né? Bom, eu queria só que alguém depois me desse um time aí com relação ao tempo, né? Está 5 minutos. Está 5 minutos, né? 5 minutos eu faço. Eu podia falar por horas e horas e horas aqui da nossa logística, as pessoas beneficiadas, pessoas anônimas que nos ajudaram nesses 23 anos, mas eu acho que essa lista de coisas aí foram fundamentais para a gente parar assim, estamos no caminho certo. Vamos para a Europa passar um ano sensibilizando os portugueses, os brasileiros que moram aqui, vamos sensibilizar as pessoas para eles saberem o que está acontecendo lá na floresta. E que não vem à tona, a grande mídia não divulga isso. Quem aqui sabia o que era um escalpelamento de crianças, de miúdas? Não chega, está lá na floresta, às vezes 2, 3 dias de viagem do local mais não tem um hospital, por exemplo. Né? E nesses 23 anos, nós temos, em 2007, nós reduzimos em 100% o número de escalpelamentos na cidade de Macapá, no Amapá. Em 2003, nós tínhamos uma média de 13 meninas escalpeladas pela minha esposa. Lembra que o escalpelamento é a retirada de todo o couro cabeludo da criança. E a gente fez isso. Vamos para dentro das escolas. Vamos para dentro das escolas e dizer para as meninas, para as miúdas, olha, antes de você ir ou voltar para a escola, posso pegar no teu cabelo? Posso pegar no teu cabelo? Meu? Eu posso pedir para vocês fazerem o seguinte, quando você for para a escola, ou quando você voltar da escola, você vai pegar o seu cabelo. Sim. Eu sou barbudo, feio. Não sei se você Olha, então você... Vai que, né? Ela se diz eles são frente do João. Olha, então você faz só isso. E você faz isso aqui. Se você fizer só isso, o seu cabelo não vai prender no maquinário e você não vai ter perdido o teu couro cabeludo, orelha, pé de pescoço, pálpebra, braço ou tênis motivo craniano. Porque a força em que a máquina puxa o cabelo é tão grande que o crânio bate no maquinário. Né? Gente, quanto é que custa isso, gente? Gente, quanto é que custa isso, gente? Quanto é que custa colocar o cabelo preso e botar um chapéu na cabeça da criança? É 1 hora do tempo só, por mês. Quanto é que custa 1 hora do tempo por mês para a gente? Nada. Nada, né? Nada. Uma criança mutilada é uma tragédia para toda a humanidade. É uma vida que se perde. Isso quando não há um falecimento. E assim nós fizemos. Fomos nas escolas, igrejas, órgãos de governo, batemos na porta de todo mundo. A imprensa ajudou muito também. Vamos prender o cabelo das crianças. Assim. Amarra, faz um coquezinho, bota o chapéu. Acabou o problema. E vamos fazer com que essa criança volte para casa e bote o dedo na cara do pai. Papai, você está usando aquele maquinário sem proteção. As minhas coleguinhas lá de onde eu estudo já foram escalpeladas por motores iguais ao seu. O que falta, papai? Você colocar 4 pedaços de madeira em cima do motor. Nada. Ou seja, aquela criança, ela vai voltar para a casa dela e vai repassar a informação. Então, eu não tenho que montar uma equipe e ter todo o custo operacional para fazer isso. Porque todo dia a criança vai ser recomendada a pedir essa recomendação, a fazer essa prevenção com o pai. Zeramos os acidentes. Das 13 que tinha em 2003, em Macapá, não tinha nenhuma criança em 2007. Em paralelo a isso, nós fizemos uma campanha de prevenção de queimaduras domésticas. A doutora Zeneide Alves de Souza operou em 35 anos lá nessa região 10 mil casos de queimaduras domésticas. Os principais agentes eram álcool líquido e água quente. Água quente porque o cabo da panela ficava para fora do fogão e elas usavam aquela primeira boca do fogão. E o álcool líquido porque, infelizmente, no Brasil a gente tem esse hábito para qualquer coisa passar álcool líquido.
Então é muito comum lá. O bichinho mordeu, formiguinha mordeu, passa álcool líquido. Está com febre, bota álcool líquido. Né? Está com dor na costa, passa álcool líquido. Não é? Então, é comum, é um hábito da população. Então, nós fomos para a imprensa, em paralelo a essa campanha de escalpelamento, e pedimos, olha, não compre álcool líquido, use o álcool em gel. O álcool em gel tem a mesma função e não explode, com facilidade. O álcool em gel, ele queima um pouquinho. Né? E, principalmente, mantenha todo o material de limpeza longe da criança. No Brasil, você sabe, colega, que é muito comum o material de limpeza ficar embaixo da pia, né? E tem alguns materiais de limpeza, inclusive, que eles reaproveitam, por exemplo, um amaciante de roupa, que tem um formato de ursinho, aí eles botam lá soda cáustica. A criança vai lá, pega soda cáustica e bebe. Vê aquele ursinho lá, pensa que é refrigerante e bebe. Né? Reduzimos em 150 casos por ano, tá? E graças ao trabalho também muito da minha esposa, nós não tínhamos nenhum óbito com criança, graças ao tratamento. Inauguramos um centro de tratamento de queimados para escalpelados e fissurados, escalpelados e queimados, que não havia lá. O tratamento era feito numa sala comum com 7 leitos, ao passo que tinha um centro completo, totalmente pronto para ser inaugurado, e há 4 anos não era inaugurado. 4 anos. Né? Aí a gente se empenhou para que fosse inaugurado. Porque quando você tem a acidentada, por exemplo, que é o queimado, você tem um adulto aqui nessa cama e aqui você tem uma criança. Os grandes queimados, via de regra, morrem em 7 dias. Né? Porque eles respiram o ar quente, o descamamento do sistema respiratório e morrem de asfixia mecânica. Então a criança via toda aquela agonia. Aí ela pensava, bom, eu estou queimada também, eu vou morrer. Né? Então, quando foi passado para o centro de tratamento de queimado, conseguimos separar os adultos das crianças. Então, a criança não via toda essa confusão, que acontecia quase todos os dias. Né? Estava na média de 550 queimados por ano lá. Né? Nós conseguimos doação de toneladas de alimento para essas pessoas que são muito pobres, algumas vivem com menos de 50 centavos de euro por dia. Né? A região lá é realmente muito pobre. Conseguimos milhares de brinquedos para essas crianças, só com voluntários. Só com voluntários. Nós conseguimos que fosse incluída no sistema de saúde o termo escalpelamento. Porque, veja bem, no Brasil tem uma tabela, que chama Tabela do Sistema Único de Saúde. Se o tipo de acidente não está na tabela, não vem um recurso para combater. É como se o acidente não existisse. Não é? Aí a gente conseguiu, graças a toda essa mobilização, que esse nome ficasse lá. Olha, existe escalpelamento. E precisa de recurso para isso porque é um tratamento de 2 anos, no mínimo. Né? Dessa mobilização toda fez com que a sociedade criasse uma lei de prevenção ao escalpelamento, que ao nosso ver não era necessária, mas foi criada. Né? Porque, veja bem, existe um estatuto na Constituição chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Um pai não pode expor uma filha a uma situação dessa. É crime. Né? Isso já estava na Constituição, já estava no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas foi criada a lei de escalpelamento, enfim. Foi criado um Dia Nacional de Combate ao Escalpelamento. Houve uma sensibilização do presidente do Supremo Tribunal Federal com relação ao tema, que ele também não sabia o que era. E ele foi lá até a nossa cidade e nós conseguimos dar uma palestra para ele. Que mais? Durante 8 anos, nós frequentamos congressos nacionais de cirurgia plástica. Esses congressos, você tinha 2, 3 mil cirurgiões plásticos participando do congresso. E durante 8 anos nós perguntamos, olha, se você já tem 2 mil cirurgiões aqui, por que uma parte desse público não chega um dia antes e opera o máximo de pessoas que pudessem ser operadas? Já está aqui. O custo de hospedagem, alimentação, passagem, transporte já está todo pago. E as pessoas não vão se negar em operar uma criança numa situação difícil, uma criança com problemas financeiros ou que tenha sofrido um acidente grave. E assim foi feito. Foi criado um instituto chamado Fundação IDEA, vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e em maio de 2017 eles já tinham operadas 5 mil pessoas, de graça. 5 mil pessoas. Só chegando 1, 2 dias antes, já estava tudo pronto, opera. O custo já estava pago. Todo mundo pagava sua passagem, todo mundo pagava seu hotel. Era só ter a boa vontade de pegar o carro e ir lá, operar. Ok.
Esse é interessante. Em determinado momento, quando nós já tínhamos zerado os acidentes, uma alcateia de homens, sempre a alcateia de homens, da política, né? Entendeu? Alcateia de homens, então, político, né? Se reuniram e foram até o presidente da República, chamado José de Alencar, e conseguiram 250 milhões de euros para combater o escalpelamento em Macapá, no Amapá. Em dinheiro brasileiro, R$1 bilhão. De algo que nós tínhamos feito de graça. Pergunto aos senhores, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Cadê o dinheiro? Bom, a gente trabalhou muito na autoestima dessas mulheres acidentadas para mostrar para elas que elas poderiam e podem se empoderar. E fizemos isso com 2 ou 3, criaram uma associação de mulheres, né, e deram trabalho ali, viu? Foram a Brasília, que é a capital federal, e por aí vai. Sempre o empoderamento da mulher, né? Gente, é só espalhar felicidade, né? Isa, teu trabalho é 10. Confio em você, viu? Me convide aí para lhe ajudar de vez em quando, tá? Viemos à Europa, né, com essa campanha, estamos aqui há quase 1 ano divulgando isso, visitando as empresas, as escolas, as universidades. A gente precisa criar uma cultura de prevenção, né? Precisamos criar uma cultura de prevenção e a gente acredita que se colocar uma disciplina de prevenção nas escolas e universidades, isso vai acontecer. E a grande maioria desses casos não vai se perpetuar. Temos um livro que eu já mandei para vocês, criamos um banco de alimentos dentro das universidades para combater a fome. 30% dos universitários saem da faculdade, alguns porque não têm o que comer. Né? E o banco de alimentos pretende trabalhar em cima disso. Quanto tempo nós temos? 3 minutos. E agora? O que é que a gente vai fazer junto, gente? E agora? Digam aí. Sem sugestões. E agora? E agora? E agora? Eu sugiro a Associação de Mulheres do Meio Acadêmico, que é para a gente fomentar isso dentro das universidades, com essa turma que tem garra, tem gás, precisa disso, porque precisa de algum momento exercitar o que está aprendendo. E a gente precisa, né? Ir lá, olha, eu já aprendi isso, né? Coach financeiro, coach do amor, Space Coach, futuro Space Coach, tá? A gente precisa, gente, ficar imaginando, que mundo ficará para essas bebezinhos lindas. Essa é minha filhinha, viu? Sem fazer filho, meu. Que mundo a gente vai deixar para essa garotada, gente? Que mundo a gente vai deixar para essa garotada? Como é que vai estar o mundo para os netos de vocês? Se algo agora não começar a ser feito. E não fique pensando que Estado, empresa, religião vai fazer alguma coisa, não. Então, aí mais de 2.000 anos, o negócio não está funcionando. Ou não? Nós, meros mortais, precisamos começar a ver o que a gente vai fazer, não é? E a gente acredita muito que o Centro de Voluntariado da Amazônia é uma possibilidade real, já está testado há 23 anos, né? A gente quer que se juntem a nós para melhorar esse mundo, nem que seja uma pessoa de cada vez, não é? Um mundo melhor é possível, tá? E aqui a gente tem um pouquinho, né, dessas ações. Isso tudo vai ser disponibilizado para vocês, tá? Eu não vejo outra maneira, gente, da gente deixar um lugar melhor para os nossos netos, né? Senão olhando algo melhor atrás do arco-íris, né? Essa música é muito boa. Nossa, deixa eu pegar o carregador aqui. Dança, mano. Deixa eu colocar o carregador. Eu não sei dançar. Jorge, me ajuda aqui, como é que eu coloco esse negócio aqui? Não, a gente não vive dançar em Palmeiras. Vamos lá, eu não sei dançar. Eu posso abanar. Posso filmar? Quando me chama ser maior, pode filmar? Como é que é? É uma de cada lado. Não, aqui.
Ainda criança. E aí, gente, vai ficar sozinho aqui? Ah, agora tomar. A gente vai buscar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Entenderam? Entenderam que é uma hora por mês? Uma hora por ano. Eu queria mandar uma coisa. O que falta para operacionalizar essa fundação acadêmica, associação? Tá, nós não temos aqui uma cultura de que a mulher é o esteio da sociedade, é o pilar da sociedade. Isso é um fato. Só vou dar um exemplo para vocês. Dentro da Faculdade de Direito, nós temos uma associação de alunos, de acadêmicos, que existe lá há 103 anos. Quem que manda lá há 103 anos? Mas 70% do público universitário naquela universidade é mulher. Agora já deixaram então. Como assim? O que é que nós precisamos? Precisamos de reunir todos nós, tá? Liliane já está com vasto material lá que nós mandamos. Leiam o material, tá? Existe recurso financeiro isso em fundações. A Fundação Tanuque do Bem é uma delas. A Berg é um peão, esperando. Para que o projeto possa ser mais, eu preciso levantar isso aqui para cuidar. O que é que está faltando para a gente criar um projeto onde o coach financeiro, onde o coach do amor, onde o space coach invadam essas universidades, todas, e mostrar que esse negócio precisa ser realizado em todas as áreas. Não custa lá, gente. Esse recurso surgiu a partir de 3 países da Europa que pegaram 10 milhões de euros e chegaram na fundação e disseram, toma, estudei, conteúdo. Mas que vai lá, é o projeto. Vamos lá nós? Por que não? Por que não? Por que não fazer esse bem fantástico para essa geração que está vindo aí e que eu sinto estão completamente perdidos. Essa geração que está saindo da universidade não sabe onde está, porque a cada 6 meses as coisas estão mudando. Por que não um coach humanista, conceito de mundo dentro das universidades? Por que não? Por que não? Por que não? Why not? O que está faltando no projeto? Eu tô lá. Eu O também. que é que precisa? Monta um grupo coeso, Energia. cada um na sua expertise, Chega lá. cada um na sua expertise, faz seus pequenos projetos e vamos ganhar o mundo. Bora. Dá pra gente, todo mundo aqui dar uma abração grande aqui? Já passou do 20 minutos? Tá filmando lá, tá filmando lá. Tá filmando lá. Chega mais, chega mais. Faz fita Pronto. Eu tava papelão, mas eu